você. Dá um pedacinho pra mim. Olha lá, ó. Sou eu. Dá uma boa noite pra mim, meu amor. Boa noite, meu amor. Boa noite, a participação da Érica aqui na live. Deixa eu já compartilhar lá no meu perfil. Olha, estamos em 3 na live, olha aqui. Isso. Charlotte, a princesa. Olha aí, pessoal, vamos chegando. Chegando, meu povo, ó, a Nilva Carvalho já entrou, tá assistindo Oi, também Nilva. a live com a gente. Abraço. Seja bem-vinda, Nilva. E o pessoal aí que tá chegando. Daniele Morzon. Oi, Dani. Tudo bem, Dani? Boa noite. A Branca. Branca! Perdeu hoje, hein, Branca? Hoje não deu pódio, hein? Brincadeira, Branca. Só Sempre uma alegria ver você por aqui. Ela vai dar uma volta, depois ela... A Branca sempre pergunta da Charlotte, né? Ó. Tá Eu vendo? gosto um pouquinho dessa Só um pouquinho. Olha lá, vai ser forte. Que bom, que maravilha, gente. Mais uma quarta-feira. E nós todos por aqui de novo, né? É isso aí. Mais uma reunião da família Projeto Sede. Isso, a Branca tá dizendo que tá longe. Você tá na praia ainda, Branca? Eita, Branca, Eita, essas são as férias férias. mais longas que eu já vi, hein? Que inveja! A Regina, boa noite. Regina Takashima também por aqui, boa noite. Regina também tá sempre nas nossas lives, né? Sempre. Que bom, lambidas pra Charlotte. Muito bem, Branca. Leos Bel, que sempre acompanha a gente também nas redes sociais. Boa noite pra você, Leos Bel. Bel. Muito bem. Aí a Branca tá em Jurerê ainda. Tá em Jurerê. Legal, muito bom. Bem. Muito legal. Isso aí, hoje vai ser um tema muito, muito legal, né? Bastante polêmico. Ixi, como, né? Vai ser. Aqui, ó, já muito deixei bom. até o meu Kindle, que meu amor não é muito fã, mas eu adoro. Olha, nós vamos discutir hoje aqui o 8º capítulo, relação trigo-cérebro, como glúten nos agride. Bom, hein? Tema bom. Tema muito bom, muito bom mesmo. E é engraçado porque faz tempo que a gente já vem falando sobre essa questão, né, do trigo, o quanto que a farinha branca, o glúten agride o nosso organismo. E as pessoas sempre têm muita dúvida a respeito disso, né? Sim. Então esse é um momento bacana para vocês tirarem as dúvidas de vocês. E é claro, né, pôr em prática também a Rosângela Calisto, né, que acabou de entrar, Sim. que eu vi ali. O Mário Canas apareceu ali. Boa noite, Mário. A Elizabeth Lopes Lopes, também, querida. Adão, né, o Fer E e a Mila também. A gente não consegue falar o nome dos dois, assim, né, desassociar o Fer e a Mila, como se fosse uma unidade. Isso aí, eles são mesmo. É um Então, casal né? mesmo. Que legal, que bom. Olha aí, eles dando boa noite pra gente. Boa noite, pessoal. Isso Muito aí. bom. Regiane Regiane, Barbosa. querida. Regiane, que eu acho que tá morando lá no Nordeste agora, É não é, mesmo? Regiane? Eu acho que sim, ela ia mudar pra lá, já deve ter mudado. Muito bem, que você seja muito feliz aí na sua nova morada, viu, Isso Regiane? Muito bom, e mesmo, né, indo pra tão distante, tá assim conectada, pertinho da gente aqui através das lives. Que bom. Sim. Muito bem. Hoje tá legal, já tem um número bom de pessoas, eu acho que a gente já pode começar a falar. Ó, Catarina, querida. Catarina por aqui. Catarina, boa noite. Legal. Então acho que nós vamos começar então. Ok, vou para o meu posto. Vamos lá. Charlotte daqui a pouco volta. Já. Bom, então... O quintal. Isso aí. Então, mais uma live do Projeto Sede. Então, a gente está discutindo os capítulos do livro Fuja do Alzheimer Agora Mesmo, editora Viseu. É um livro que tenta ensinar a todos os leitores como proteger o cérebro contra as doenças neurodegenerativas, em especial a doença de Alzheimer, através da mudança do estilo de vida, né?
O livro está fazendo bastante sucesso, vendendo no Brasil todo. A gente recebe um feedback muito legal de várias partes do país, pessoas que já estão começando a colher resultados. Então é uma alegria muito grande para a gente produzir, né, um trabalho que acaba ajudando muitas pessoas, pessoas que eu nem conheço. Então isso é muito gratificante. E hoje nós vamos discutir, então, como a Érica já mostrou, o capítulo 8, né, a relação do glúten, do trigo, com a saúde cerebral. É um tema muito polêmico, né? E nos últimos anos essa discussão ela vem crescendo por conta dos muitos trabalhos científicos que vêm sendo publicados, mostrando que realmente o glúten não é algo interessante para a saúde cerebral. Não só para a saúde cerebral, mas a saúde orgânica como um todo. É muito difícil a gente pedir para reduzir ou para se afastar do glúten, em especial do trigo, porque o pão, quando a gente fala, né, principalmente para pessoas com idades mais avançadas, de que é importante reduzir a farinha branca, em especial o trigo, as pessoas têm muita dificuldade para entender, afinal de contas, todas as pessoas consomem o pão há muito tempo. O pão é um alimento bíblico, o pão é sagrado, o pão alimenta, né? A gente tem que levar em consideração que houve uma mudança genética significativa do trigo, né? Isso não foi feito por mal, muito pelo contrário. Um cientista, um agrônomo americano, o Dr. Norman, ele ganhou inclusive o Prêmio Nobel da Paz em 1970 por ter reduzido a fome no mundo em decorrência das mudanças nas sementes de trigo, de milho. Essas mudanças propiciaram uma produtividade maior, uma resistência maior às pragas, uma resistência maior às intempéries climáticas. Então, isso foi algo muito interessante. E ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1970 porque, graças a esse trabalho de modificação genética, em especial do trigo, houve então uma redução da fome no mundo. Então, isso foi algo muito positivo. Bem, mas nós temos que entender que essa mudança genética, obviamente, modificou a relação do trigo com o organismo humano, né? Bom, antes de falar propriamente do trigo, a gente conhece aí a chamada doença celíaca, eu acho que todos vocês já ouviram falar. A doença celíaca é uma doença por intolerância ao glúten. Quem tem essa doença não pode ingerir nada com glúten, porque tem uma agressão intestinal muito intensa e produz muitos sintomas gastrointestinais e outros sintomas, como por exemplo, diminuição da redução de absorção de vitaminas e minerais, inflamações. Então, essas pessoas que têm a doença celíaca, necessariamente, elas não podem consumir absolutamente nada que tenha glúten, inclusive o trigo. Bom, e as pessoas que não têm doença celíaca? É muito importante dizer que existe uma doença já bem catalogada que se chama intolerância ao glúten não celíaca. Essa intolerância ao glúten ela é caracterizada por alterações funcionais do organismo que não necessariamente seja do sistema intestinal. Então, por exemplo, às vezes depressão associada ao glúten, dores de cabeça associada ao glúten, transtorno de ansiedade, doenças autoimunes. E por que isso? Porque o glúten, como ele foi muito modificado geneticamente, ele hoje tem uma estrutura química muito diferente, né? O trigo que a gente consome aí depois da segunda metade do século XX, é um trigo muito diferente. Então, o trigo que era consumido pelos nossos avós, bisavós, aquele pão que eles comiam, era completamente diferente do pão, do trigo que a gente ingere agora.
pelas mudanças de características para melhora de produtividade, melhora da resistência da planta, enfim. Tá? Então é muito importante esse entendimento. Né? E essa mudança genética ela é feita também para atender a indústria alimentícia dos ultraprocessados. Né? O trigo modificado geneticamente ele dá uma consistência melhor para a confeitaria, por exemplo. Né? Dá uma consistência melhor, tem sabor bom e também é de fácil armazenamento. Então, por causa disso, o trigo é a menina dos olhos da indústria alimentícia e é um trigo modificado geneticamente. Isso é muito importante a gente ressaltar. Né? O grande estudioso dos malefícios do trigo hoje, talvez seja o principal estudioso no mundo, é o Dr. William Davis. Ele tem um livro que é para o público geral, que se chama Barriga de Trigo. Eu aconselho a todos, leiam esse livro, Barriga de Trigo, do Dr. William Davis. Esse pesquisador, ele tem um número muito grande de pesquisas. Não é? Eu até achei que ele tivesse aqui, assim, eu estava procurando, mas sim. Não. Ele tem um número muito grande de pesquisas e no livro dele tem uma quantidade significativa de referências bibliográficas altamente confiáveis. Né? Bom, então o problema é que o trigo consumido no início do século não é igual ao trigo do pão presente em nosso café da manhã atualmente. Né? No capítulo eu discuto a parte histórica do trigo. Então, por volta de 8.500 anos antes de Cristo, os natufianos ingeriam o trigo da espécie Encor. Né? Esse é, pela parte de estudo arqueológico, talvez seja lá a primeira espécie identificada. E interessante que esse trigo ele se tornou um elemento essencial, então, da dieta natufiana, e isso foi reduzindo a necessidade da caça e da coleta. Então o trigo ele teve um papel muito importante a princípio para as pessoas começarem a se aglomerar nos lugares, porque aí começavam a cultivar esse trigo que fornecia bastante alimento. Então as pessoas começavam a se agregar, a ficarem próximas, né? Não precisavam mais ficar naqueles grupos pequenos caçando e coletando. Então, era um novo estilo de vida que exigia planejamento de longo prazo com assentamentos permanentes. Isso é muito interessante. Então, a gente não pode esquecer isso, que o trigo ele teve um papel então, fundamental para que o homem passasse a se estabelecer nos locais. Posteriormente, o trigo ele foi sofrendo algumas mutações espontâneas. Né? Então, com hibridizações casuais, aí surgiu o trigo Emmer, a variante triticum estivo. Então são mudanças que aconteciam naturalmente, né? Mas aí a partir da segunda metade do século XX, aí começaram as técnicas artificiais de hibridação e isso alterou muito esse cereal em específico. Bom, uma característica importante do trigo é que quando se faz essas mutações genéticas, ele preserva as características das somas dos genes dos antepassados. Então, o glúten do trigo ele vai aumentando o número de seus cromossomos, né? Vai mudando a estrutura. E isso é um grande problema porque essa mudança das características do trigo acabam produzindo uma alteração na parede intestinal. Esse trigo ele passa a ser mais imunogênico, ele estimula mais um processo inflamatório. Então, o que o trigo faz? O que o glúten faz? Ele aumenta a permeabilidade intestinal. Esse aumento de permeabilidade intestinal aumenta a absorção de substâncias da luz intestinal e essas substâncias entrando em contato com a corrente sanguínea vai estimular o nosso sistema de defesa. Substâncias como lipopolissacárides, restos virais, restos de alimentos. E o nosso sistema imunológico precisa então ser ativado. Isso produz uma reação inflamatória.
Essa reação inflamatória crônica, que nós chamamos de inflamação crônica subclínica, ela tem uma relação muito ruim com a função cerebral. Essa inflamação crônica subclínica, ela acaba reduzindo a produção de BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, uma substância que eu cito muito ao longo do livro, porque ela é fundamental. Essa substância, ela tem por objetivo facilitar a regeneração neuronal, fortalecer conexões entre os neurônios, então mantém o nosso cérebro ativo. E essa inflamação crônica subclínica, ela reduz a quantidade de BDNF, reduz a produção dessa substância. Além disso, essa inflamação crônica subclínica, ela se relaciona com redução do nível de neurotransmissores, como serotonina, dopamina, ou seja, indiretamente o consumo do glúten poderia piorar sintomas de depressão, sintomas de ansiedade. Como esse glúten produz uma inflamação crônica, contínua, ele faz com que toda a área que o indivíduo tiver de desgaste, alterações articulares, inflamações diversas, isso vai piorar. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Então, às vezes, alguém que pode estar me assistindo aí, reclama, olha, eu tenho uma dor nas costas que não passa, essa dor não passa. Aí vai em 10 ortopedistas e 50 neurologistas, toma 4 quilos de anti-inflamatório, 20 mil injeções, a dor não passa. Aí você fala, puxa, mas você come alguma coisa inflamatória? Não, eu como um pãozinho toda manhã só. Pronto. Esse pãozinho toda manhã, ele está produzindo sim uma inflamação. Eu sei que tem muitos defensores do trigo que, às vezes, por falta de conhecimento ou, às vezes, por interesse financeiro, que brigam contra essa ideia. Mas o trigo, infelizmente, ele é pró-inflamatório. O trigo ele tem relação com ganho de peso, em especial aumento do tamanho da barriga. Não é? Por quê? Porque o trigo, hoje em dia, ele tem uma quantidade muito grande de amilopectina A. 60%, 70% do trigo é caloria pura. Essa amilopectina A é um carboidrato de altíssimo índice glicêmico. O índice glicêmico do pão é em torno de 70%. E o que acontece? Quando você tem esse pico de açúcar no sangue, você tem um pico de produção de insulina, entra naquele mecanismo que nós já conversamos algumas vezes, de aumento de resistência da célula à ação da insulina. Então, esse açúcar ele vai ficar ali navegando no sangue e o fígado vai transformar esse açúcar em gordura. Então, eu quero perder peso, mas eu como pão toda manhã, eu como bolachinhas todo dia, né? Não tem jeito. Eu tomo cerveja, né, que tem um glúten também. A cerveja, ela tem glúten no centeio, na cevada. Então, não tem como o indivíduo querer perder a barriga tomando cerveja regularmente. A cerveja é muito ruim. É óbvio que não tem isso nas propagandas de cerveja. Você vê aquele povo bonito na propaganda, mas dá uma olhada nas pessoas ao seu redor que tomam cerveja regularmente. Olha para a barriguinha deles. A maior parte vai estar com uma barriga aumentada. Essa barriga aumentada, ela é muito prejudicial para a função orgânica e principalmente para a função cerebral. Tá? Então, se você quer perder a barriguinha, a primeira coisa, corte o glúten, tire o pão. Não, eu como pão integral. Não adianta, gente. Pão integral tem a vantagem de ter fibras, mas tem o glúten do mesmo jeito e tem a amilopectina A da mesma forma. O índice glicêmico do pão integral é tão alto quanto do pão branco. Então, é ruim. Nunca mais eu vou poder comer pão? Não, eventualmente a gente pode comer, mas eu acho que ele não pode ser visto como algo de uso regular. Existem algumas teorias importantes aí que mostram que se a gente praticar 80-20, então 80% do tempo você come direito, 20% você pode errar. Parece que nesse esquema 80-20 é possível você manter uma flora bacteriana intestinal equilibrada. Ou seja, de vez em quando você come pão, sei lá, uma vez por mês, você vai comer um trigo, tudo bem, mas tem que ser muito pouco. Um detalhe muito importante é que o trigo, o glúten do trigo, ele é considerado uma exorfina.
o que é isso? Exorfina significa que o trigo ele tem um receptor cerebral, assim como a cocaína, assim como a maconha, assim como o crack, assim como o álcool. Quando o indivíduo ingere o trigo, ele tem uma sensação de bem-estar por liberação de dopamina, sistema de recompensa. Então o indivíduo come aquilo, ele se sente bem. Esse bem-estar ele dura um tempo, geralmente em torno de 100 minutos. Quando então cai esse nível de exorfina no cérebro, ele sente vontade de comer de novo. Porque aí ele começa a ter um mal-estar, uma irritabilidade, ele corre a comer massa outra vez, né? Então, veja só, toda a farinha branca ela pode ser um problema pelo aumento da glicose no sangue, pelo alto índice glicêmico. Toda a farinha branca, inclusive sem glúten. Mas com glúten certamente é muito pior, porque com glúten, além de ter o risco do índice glicêmico elevado, ainda tem a agressão à parede intestinal, aumentando a permeabilidade intestinal. Então esse é o mecanismo pelo qual o trigo ou o glúten acaba fazendo mal para o organismo. Irmãos, boa noite aí. Com certeza. Estou aqui fazendo umas provocações no chat, perguntando quem mais por aqui também já está conseguindo diminuir consideravelmente o glúten da dieta. A Daniele Barzon, por exemplo, ela disse que já diminuiu muito pão, que é raro ela comer, e como consequência disso, até perdeu peso. Isso é perfeito, Daniele. É exatamente. Isso eu ouço todo dia no consultório. Aqueles pacientes que fazem o teste de suspender o glúten por cerca de 3 meses, tem uma melhora muito grande na saúde, inclusive com uma perda significativa de peso. E diminuição das dores, né, meu amor? Uma coisa que a gente escuta demais. Escuta e a gente sentiu na pele isso. Né? Eu falo isso para os meus pacientes. Eu tinha uma dor cervical contínua quando eu pilotava moto, por exemplo, andava de bicicleta, eu tinha uma dor, eu tenho um desgaste. Achava que era uma questão postural? Eu falava, não, tudo bem, essa dor é tranquila, eu toco a vida com ela e tal. Quando eu e a Érica começamos a tirar o açúcar, o glúten, as coisas pró-inflamatórias, essa dor simplesmente desapareceu. Outra coisa importante é o seguinte, no final do dia, quando eu estava terminando de atender os pacientes, eu sempre me sentia muito cansado. Eu achava que isso fosse normal, porque eu tinha trabalhado o dia inteiro. Hoje eu vejo que não. Eu sentia aquele cansaço porque eu ficava me enchendo de substância pró-inflamatória, inclusive o glúten. Então, quem fizer um teste de 3 meses de suspensão de açúcar, de glúten, de ultraprocessados, certamente não volta mais a utilizar, porque o resultado é muito bom. A gente sente a mudança no organismo. Mas olha, gente, façam mesmo, que vocês vão sentir a diferença, mas com toda certeza. Posso dar uns boa noites aqui, meu amor? Sim. Enquanto isso, você vai tomando uma aguinha. A Maria Albertina de La Rovere acabou de entrar e já está dando boa noite pra gente, está por aqui. Eu vi o Jade aí também. O Jade também, isso, ele apareceu aqui para você, o Jade Cardoso, que para mim não apareceu ainda, mas fica aqui o nosso alô, o nosso recado, o nosso boa noite. A Lourdes Fernandes, lá de Najá, também está assistindo a nossa live. Deixa eu ver quem mais. A Margarete Malafaia, né, a nossa participante lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte. A Almira Amaral também está por aqui. A Toscana Scolari, tudo bem? Saudade de você por aqui, viu, Toscana? Ela disse, cheguei atrasada, mas cheguei. A Toscana, ela sempre assiste depois, né? Sim. Deixa eu ver quem mais apareceu por aqui. Ó, tô vendo também a Tamires Renini, lá de Curitiba, assistindo a live. A Ângela Vicentim também, deixando aqui a sua mensagem de carinho pra gente. A Márcia Faile Moreira, a Aparecida Zanon também, dando boa noite gostoso aqui pra gente. A Vera Bazana também tá por aqui, boa noite pra você. Vera Neuza Balduino também participando aqui da nossa live, sempre participa aqui com a gente da live. Deixa eu ver, a Daniele Barzon marcou um monte de gente aqui nos comentários. Ela é a nossa sócia. Ela é bem bacana nesse aspecto. Ela marca aviso pessoal mesmo, né? Deixa eu ver quem mais. Alguém aqui entrou. A Maria do Carmo Marques também tá por aqui. Legal. Assistindo. A Clarice também. Rompinli, acho que é isso, né?
também entrou aqui, tá assistindo a live com a gente. E uma coisa que eu não falei no início da live, pessoal, bora lá compartilhar essa live no perfil de vocês, porque isso é muito, muito importante mesmo, para que essa mensagem chegue a mais pessoas, né, que estão interessadas em cuidar da saúde e ter uma vida, com certeza, bem melhor. A Dani tá comentando alguma coisa. São as amigas nutricionistas dela, ela tá marcando aqui. Bacana. Ó, o Jade Cardoso também tá escrevendo uma mensagem aqui, dando boa noite pra gente, parabenizando pelo trabalho. Ele diz: meus ídolos, estamos em Porto Murtinho, Mato Grosso. Legal. Dona Dilma, minha mãe, é sua fã. Ah, que legal. Que bom, que mensagem gostosa, Jade, né? Pai do Lucas, um craque, um baita jogador, jogou com o Miltinho. Isso. Eles jogavam contra, mas tinha uma amizade muito bonita. Mato né? Grosso do Sul aqui, né? Tá, eu falei Porto Murtinho, Mato Grosso, mas é Mato Grosso do Sul. Isso. Legal. Bom, gente, então aí só para terminar, e vocês façam umas perguntas aí, tá? Mas para terminar é o seguinte, é muito importante entender o seguinte: parar com o glúten, em especial com o trigo, não é uma tarefa fácil, tá? A gente passa por um período de sofrimento nos primeiros dias e às vezes não suporta e volta a consumir. Tá? Eu tenho muitos pacientes que tentam e não conseguem, por causa realmente dessa parte dele ser viciante. Mas o que eu digo para vocês é o seguinte: a gente precisa buscar formas de suprir essa necessidade. Né? Então a gente busca a farinha branca sem o glúten, que não é tão saborosa, mas a gente se acostuma. Né? Só que muito importante salientar aqui, a farinha branca, por exemplo, a tapioca, maravilha, não tem glúten, mas tem um índice glicêmico um pouco alto, então vale a pena consumir, mas sempre com moderação. Né? O pão sem glúten, que nós já experimentamos muitas marcas, né, meu amor? No final das contas, a gente só gosta do pão sem glúten que a Nilza Jacometo faz e manda para nós. Pra gente, é o melhor. É o melhor, né? Sim. Ela encontrou a fórmula. Ela encontrou a fórmula. Né? Então, o café da manhã. Bom, o café da manhã, poxa, a gente pode comer ovo cozido, ovo mexido, a gente pode comer fruta. Tem muitas alternativas. A gente pode comer castanha, a gente pode comer tapioca. Você pode tomar um iogurte natural, com frutas. Você pode comer abacate, por exemplo. Que é extremamente saudável, nutritivo. Isso. Então, banana da terra cozida, por exemplo, isso nós aprendemos lá em Valença. Lá em Valença. Banana da terra e cozinha é bem simples, né, meu amor? Sim, cozinhou ali, normal, deu ponto de cozimento, você retira. Coloca uma canelinha por cima, não vai pôr açúcar, hein, gente? Não, mas fica uma delícia e sustenta, viu, meu amor? Sustenta bastante. Muito nutritivo, muito saudável, é uma coisa que a gente come com frequência também. Então é isso, tem que buscar alternativas, né? E entender que a princípio vai ter um sofrimento. Então, lendo bastante, fazendo toda a pesquisa para o livro, né, lendo os prós e os contras, eu cheguei à conclusão que realmente o glúten ele deve ser evitado, né? Talvez não totalmente eliminado da dieta, mas evitado o máximo que puder, diferente do açúcar. Né? O açúcar realmente ele tem que ser excluído da alimentação. O trigo ele deve ser quase excluído, mas eventualmente dá para consumir. E também, por experiência própria, eu e a Érica, a gente teve uma mudança de vida, uma mudança de saúde, uma mudança até nos padrões dos nossos exames gerais. Né? Então, vale a pena. Suspender o glúten é algo muito importante. Quando a gente vai no mercado e você quer comprar algo sem glúten, tem lá um corredorzinho das comidas, né, saudáveis, entre aspas. Tem muita coisa sem glúten que é muito caro. E geralmente também, o sabor não é lá aquelas coisas, e tem o fato de ser industrializado. Então, se a gente puder escapar dessas comidinhas, também é bom. Né? É o que a gente sempre diz, descascar mais, desembalar menos e buscar alternativas em casa. A gente precisa ter a dieta baseada em verduras, em legumes, em frutas, em grãos integrais, né?
A carne, eventualmente, tudo bem. Dê preferência para a carne branca, para o peixe, principalmente. Né? O frango sem a pelinha. A carne vermelha diminui o consumo, porque ela tem uma ação pró-inflamatória bastante importante. É claro que as verduras e os legumes, se for possível, que compre orgânico. O orgânico, nós que somos aqui de uma cidade pequena, não necessariamente tem que comprar nos mercados, porque isso é muito caro. Mas a gente descobre pessoas que plantam, a gente compra por preços justos. Né? Muitas hortas aqui sim, por Arapongas oferecendo produtos orgânicos. Você vai consumir carne, o frango, por exemplo, é possível você conseguir frango caipira, que é muito mais saudável, né? Que não tem o problema dos hormônios, dos antibióticos, dos frangos de granja. Então a gente procura essas alternativas, porque na verdade não fica mais caro se alimentar melhor, conforme muitas pessoas falam. Muito pelo contrário, eu e a Érica, depois que nós mudamos nossa dieta, nós não gastamos mais por isso, né, meu amor? Se gasta um pouco mais, a gente tem o retorno disso em saúde. São menos remédios, são menos problemas. Então é isso, gente. Aí agora vocês podem fazer perguntas, podem tirar suas dúvidas, que eu estou aqui para responder. Muito bem. Um comentário bem legal aqui da Rosângela Calisto Vendramito. Ela diz que depois da restrição dela ao glúten, ao açúcar, ela conseguiu perder mais de 10 quilos, graças ao meu excelente, inovador neurologista, Dr. Milton Medeiros. Obrigado. Ele inspira, né? Ele inspira você nas consultas, né? Chega lá, bom dia, doutor. Tá fazendo atividade física? Diminuiu o glúten, é mais ou menos assim a inspiração, né? Mas é por uma boa causa. Olha só, a Lourdes Fernandes dizendo assim que ela diminuiu bastante massas, arroz, feijão, e ela diz que já emagreceu 7 quilos de janeiro até agora, e até hoje ela faz os iogurtes naturais dela, come com frutas. Perfeito. E come muito peixe, ovo caipira, que lá já ovo caipira é fácil, né? Bem então, mais fácil. Um adendo que eu vou fazer, olha só, glúten, o trigo, ele retém líquido, ele faz engordar. E não é só aumento de tecido gorduroso, é inchaço. Né? Tem uma das pessoas que eu mais amo na vida, eu chego lá, eu olho, ela está edemaciada. E ela não entende que esse inchaço tem a ver com aquele pão que ela come diariamente. Sim, aí diz, mas é só um pãozinho, é só um pãozinho, né? Porque esse glúten, ele tem um poder enorme de fazer ganhar peso. Então é quase que inevitável. Se você saca o glúten, você perde peso. E se você tem dificuldade com isso tudo que a gente está falando, busque o auxílio de uma nutricionista para elaborar uma dieta direitinho, sem o glúten, sem o açúcar. Né? Mas tirem o glúten, porque realmente vale a pena. Esse caso da Lourdes é muito ilustrativo, muito legal. Bem legal, obrigado por compartilhar aqui com a gente, viu, Lourdes? E olha só, o Jeremias está participando aqui com a gente. O Valnei também, que é o marido da Claudete, está por aqui assistindo. Claudete, né, minha diretora. Claudete Sargentin. Olha só. A Margarete Malafaia está dizendo que está tentando excluir o açúcar. É que mineiro é um pouquinho mais complicado. Mas tem muito café bom aí em Minas para a senhorita conseguir retirar esse açúcar, viu, dona Margarete? Ela diz, eu estou tentando excluir o açúcar e o glúten, mas o pão de queijo não posso deixar de comer. Mas aí eu tenho um segredo para te contar, Margarete. Pão de queijo não tem glúten? Isso aí. Pode comer? Mas calma, vai com calma também, porque ele tem muitas calorias e engorda, né? Com moderação. Mas o pão de queijo, ele é bom, ele é legal. Desde que você não coma demais, mas ele não tem o glúten. É que lá em Minas é covardia também, né? Mas deixa eu ver aqui. Essa, mas né? É assim, não? É claro, a gente fala isso brincando, mas tudo com moderação. É uma questão regra, né? É uma questão de fazer um esforço agora para ter um benefício depois. Exatamente. Né? Aproveita que você está na terra do café aí, muitos grãos selecionados, tem muito café de boa qualidade, você vai conseguir tirando assim esse cafezinho aí que está estragando o açúcar, que está estragando aí o seu cafezinho, viu, Margarete? A Almira Amaral. Que bom que cheguei a tempo, vou trocar pão por tapioca.
como tão pouco que em jejum não dava índice glicêmico. Porém, para minha surpresa, o que pensava ser pressão baixa, descobri picos de glicose, né? Ela está dizendo aqui até 196 à tarde, mesmo em jejum. Mas o pouco era pão. Então ela vai mudar urgente. Que bom que você chegou bem na hora para ouvir isso. O carboidrato de alto índice glicêmico, como o trigo, como a farinha branca, como o açúcar, faz isso, realmente. Ele faz pico de glicose. Esse pico de glicose ele pode trazer um mal-estar, mas tem uma outra forma da gente ter um mal-estar. Esse pico de glicose ele estimula a produção de muita insulina, e às vezes essa insulina ela atua na célula e faz a glicose entrar tão rápido que faz uma hipoglicemia no sangue. Então, às vezes, paradoxalmente, uma hipoglicemia é pelo consumo do açúcar e do carboidrato de alto índice glicêmico, né? Então, quando a gente vai tirando, troca isso por carboidrato funcional, como, por exemplo, batata doce, inhame. Você não vai ter pico de glicose, você não vai ter pico de insulina, né? Porque esses carboidratos, eles são de elaboração, de absorção mais elaborada. Então, você não corre esses riscos. Agora, com o pão, com o bolo, com o açúcar, você corre esse risco de fazer essas oscilações glicêmicas e ter um mal-estar. A Rosângela Calisto está dizendo que também faz atividade física, né? Sim, a Rosângela ela está fazendo tudo muito direitinho. Olha aqui o Jeremias Rodrigues perguntando, a Érica não deve se lembrar de mim, como assim? Jeremias, querido, como assim, meu amigo de infância, nós jogávamos bola juntos, né, Jeremias? Todo mundo lá de Najá, não tem como, claro que me lembro de você. Você lembra, claro. Ó, a Jana Nones também chegou agora na live, tá dando boa noite. A Gilmara também lá de Najá. E da Gilmara, você se lembra, Jeremias? A Gilmara com certeza se lembra de você. Ela tá dando boa noite pra gente e ela disse que começou a fazer caminhada de leve. Legal, que começou, Gilmara, viu, Gilmara? Legal. Tem que fazer assim. A Gilmara é uma mulher inteligente que tá lendo o livro, tenho certeza que vai colocar muita coisa em prática e isso vai melhorar, sem dúvida, a saúde. E ela tá dizendo, muito top essas lives. Muito obrigada, viu, Gilmara? Aqui, eu fiz uma provocação pro pessoal aqui, fazendo uma pergunta, quem já tinha conseguido eliminar o glúten da dieta, ou pelo menos diminuir, ó, o Fer e a Mila estão levantando a mão aqui, ó, nós aqui em casa. A Mila, eu vou falar da Mila. A Mila, né, eu já falei aqui que ela é uma mulher fantástica, admirável, ela tem uma doença neurodegenerativa, e só que ela tem uma evolução muito boa em relação ao tamanho da patologia dela. E porque ela faz tudo direitinho. A Mila toma o remédio direitinho, ela come certinho, ela faz neuromodulação, ela se cuida da melhor maneira possível, né? Ela é um exemplo, exemplo mesmo. É verdade isso. Sim. Ó, e a Regina Takashima, ela pergunta se a farinha de aveia é saudável. Regina, é saudável, é bom. Lógico, levando em consideração aquilo que eu falei, não exagerar. Tá? Mas a farinha de aveia, ela é bem saudável, sim. O Maurílio Valério compartilha com a gente que está diminuindo as massas. O Maurílio é outro cara muito querido, exemplo de vida, de luta. Está fazendo uma reabilitação, né, por um problema sério, cerebral. Cara admirável e que também faz tudo direito. Mas o Maurílio é um cara extremamente inteligente, então aí fica mais fácil, né? A Creuza Peracini, ela está dizendo aqui que, falando em pico de glicemia, ela se lembrou, é claro, do sorvete, porque ela disse que exagerou no sorvete neste calorão, então não deu muito certo. Não pode, né? A criança também é muito querida, a paciente muito querida, mas sabe que não pode, né? Esse negócio. E o sorvete é um dos piores alimentos, porque infelizmente, além dele ter o alto índice glicêmico, ele tem muitas gorduras trans. Sim. Essa gorduras trans, ela inflama o organismo, ela tem uma relação direta com destruição neuronal, com aumento de risco de um monte de doença cardiocirculatória, aumento de risco de obesidade. Então, o sorvete tradicional aí, ele é o pior, né? E vicia também, porque ele tem muito açúcar, né? Então, o indivíduo fica viciado. Aí, quando ele está se sentindo mal, triste, ele corre para o sorvete. Aumenta a glicose, dá aquela sensação de bem-estar temporário, diminui BDNF, daí a pouco a pessoa entra
no down de novo, eu já vai passei mal, por isso. aí tem que comer de novo, inflama mais. Então é uma forma de manter a depressão, de manter a ansiedade e aumentar o risco de ter doença de Alzheimer, né? Tem muito pesquisador que já chama a doença de Alzheimer de diabetes tipo 3. Tamanho a importância que tem esses carboidratos de alto índice glicêmico na formação das placas beta-amiloides, das degenerações neurofibrilares, que são as alterações estruturais no cérebro de quem tem Alzheimer. Então, tem que evitar. Olha o Miltinho, direto do Rio de Janeiro, meu futuro neurologista. Participação direto de Valença. Maravilha, hein? Vai ser um baita neurologista esse menino. Exatamente. Está se preparando para isso, se preparando para valer, né? É isso aí, legal. É um orgulho da gente. Isso aí. E o Caio lá em Maringá fazendo Também. educação física, menininho que está indo muito bem, só que o Caio não está participando hoje. Deve estar fazendo estágio, né? Sim. Ele está concluindo os estágios dele, mas também está se preparando aí para cuidar da saúde das pessoas. Uma coisa muito importante que eu vejo com muita alegria, eu estou acompanhando bem o Miltinho num curso de medicina extremamente bem feito lá em Valência, um dos melhores cursos de medicina do Brasil. E ele sempre me fala da importância que os professores dão para os riscos do uso do açúcar, por exemplo. Né? Na minha época não se falava muito nisso, na minha época de formação. A gente aprendia a tratar a doença. Hoje não, essa medicina atual, lógico, né, em lugares bons. A gente sabe que tem curso de medicina por aí que não tem a menor qualidade, infelizmente, né, e que forma médicos muito despreparados. Mas no caso do Miltinho, que está numa escola com uma grade curricular muito boa, muito interessante, ali eles já aprendem que o paciente ele deve ser tratado não só quando está doente, ele tem que ser tratado para não ficar doente. Né? É uma neurologia preventiva, né? É a medicina do estilo de vida. Muito bem. Olha, participando aqui com a gente o doutor Alexandre Cavalcante. Oh, meu querido Alexandre, esse é fera, faz psiquiatria, médico fantástico. Esse é um daqueles de formação muito boa, cara ético. Nossa, que honra você estar acompanhando a gente aqui. E ele faz participação com comentários, tá? Ele escreve aqui, o nosso Oliver Sacks de Pés Vermelhos está no panteão daqueles que verdadeiramente dignificam nossa profissão. Parabéns. Eu preciso saber dessa história, porque eu fiquei boiando aqui. Como assim? O Oliver Sacks, isso é piada interna? O Oliver Sacks é um escritor, um neurologista americano que escrevia livros para o público leigo, sempre enfatizando uma patologia. Por exemplo, ele escreveu um livro chamado O Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu. Esse livro era a história de um homem que ia desenvolvendo um quadro demencial. Oliver Sacks escreveu vários livros importantes, né? Eu não sirvo nem para amarrar o sapato do Oliver Sacks. E ele morreu, né? Recentemente, né, Alexandre? Ele deve ter uns 5 anos, aí não tem muito tempo que ele morreu. Mas olha que bacana, né? Que live mais instrutiva, informativa, sim, né? Legal. Muito bem. Muito boa a sua participação, viu, doutor Alexandro? A Sebastiana Narese também está por aqui dando boa noite pra gente. Eu vi também a tia Landa. Também na nossa live. E a Branca, ela pergunta sobre a farinha proteica de ovo, né? O que você teria a dizer a respeito disso? Farinha proteica de ovo? Olha, seria whey? Branca, essa eu não conheço. Farinha proteica de ovo. Tem que ver a composição, né? Do que ela é feita. Do ovo, será que do ovo desidratado? Mas sim, essa realmente eu não conheço não, Branca. Também nunca ouvi falar. Deixa eu ver quem mais aqui, tá por Cristina aqui. Neves. Alguns aqui aparecem para você, mas não aparece para mim. Acredito que eu falei o nome de uma participante errado, falei Alice, mas é Clarice, né? A Clarice Rompili. Clarice. Isso, sim, tá aqui corrigido, legal, Clarice. Um abraço. Muito bem, meu amor, eu achei muito legal, viu, essa live. Eu falei, seria o Whey, uma brincadeirinha, claro que não, né? Ela disse que não é essa não. Mas, opa, alguém apareceu aqui? Minha bichinha tava dormindo. Vamos lá, tem que se despedir do pessoal aqui, minha menininha.
Traz pra cá um pouquinho pra ela aparecer. Isso, vamos nos ajeitar aqui, ó. Fala um olha oi lá, pro você é uma pessoal. mocinha Olha educada, só, olha pras gente. pessoas, diga um oizinho, dá uma lambidinha, um lambe-beijo, bocejo na cara de todo mundo. Ih, que gostoso! Tá com som. Tá com Ai, chora. pessoal perguntando sobre o flocão de milho. É bom também, né? Se for de milho tem que ver porque ele tem uma industrialização, né? Tem que ver se ele não é contaminado por glúten, por exemplo. Sim. Mas a farinha, ela não sendo do trigo, né? Legal, o flocão acho que é uma farinha consistente, né? Muito bem. Acho que é isso, gente. Eu gostei bastante desse capítulo, porque eu particularmente adoro leituras que envolvem uma situação e um contexto histórico, né? E esse capítulo você contextualizou bastante toda a história do trigo, né? Essa mutação genética que ele sofreu, até mesmo para atender uma necessidade, né, de questão pós-guerra, de fome, Sim. mas que por conta disso, né, não foram avaliados os prejuízos à saúde no futuro. É um capítulo muito legal, viu? Muito legal. Muito legal, cheio de história, de informação. Para quem ainda não leu, vale a pena ler, porque tem muito mais detalhes, né? Sim, o livro está muito mais completo. Ali na descrição do vídeo eu deixei o WhatsApp, tá? Que dá para vocês entrarem em contato e aí compra direto do consultório, ou então pela Amazon, ou pelo site da Viseu, ou pela Americana, ou nas livrarias, né? Tem muitas livrarias do Brasil. Colocou o nome do livro lá no Google, já vai aparecer. A gente tinha lá um grupo de WhatsApp, né, que tinha um link, mas começou a ter muito vírus, né, meu amor? A gente teve que encerrar. Sim, infelizmente não deu certo, né? A gente conseguiu vender até bastante livro por lá, para lugares bem distantes, mas aí por conta desse vírus... nós tivemos que desativar o grupo. Sim. Mas tem mais pessoas entrando. A Daniele Barzon falando, olha que amor pela Charlotte é demais, né? E eu nem sinto ciúmes. Mas ela é muito bonitinha, né? Ai, que boazinha. Vocês lembram dela desde quando era bem filhotinha, não lembra? A Dani comentou isso, que a Charlotte cresceu bastante. Quando a gente mostrou a primeira vez, ela era bem... Que soninho, o seu Antônio de Menezes, que é lá de Paranavaí, fez falta hoje. Ele disse que chegou na madrugada. Com boa noite. Mas o importante é que eu sei, como o senhor é um homem inteligente, que o senhor busca informações sérias, o senhor vai assistir essa live desde o começo, depois, né, seu Antônio? Meu amigo Mirim, zagueiraço, querido, grande amigo lá de Colorado. Abraço, Mirim. Muito bem. Olha só, a Creuza Peracini. Doutor, nos presenteia aí com o livro e depois ainda explica sobre a leitura. Muito obrigada. Legal isso, legal, né? Muito bem. O nosso objetivo não é financeiro, né? O nosso objetivo é passar boas informações. Então, claro que é contraproducente eu ficar fazendo as lives sobre capítulo do livro se eu pensar em venda, né? Então, acaba tendo uma redução da venda. Apesar de que o ideal é que vocês comprem para poder fazer a leitura antes para a gente discutir, né, nas lives. Chegar com as dúvidas, né? Mas é uma honra poder ajudar, né, todo mundo e botar em prática também, porque tudo isso que nós pedimos para vocês fazerem, nós fazemos. Eu e a Érica, a gente puxa a fila aí na atividade física, na dieta, no contato com a natureza, na relação com os animaizinhos, né? Nós já fizemos uma live aqui sobre a relação importante. Nós fizemos 2 lives sobre esse assunto. Né, essa relação com o animal de estimação é muito interessante, faz muito bem para a saúde também. Ainda mais se for uma charlotinha, assim, ai que lindinha. Ela é fofa mesmo. Eu mesmo. acho que a nossa live foi muito boa. Legal, gente. Bem legal. A próxima vai ser muito legal, que vai ser sobre gorduras e o cérebro. Né? Quais as gorduras que são ruins para a função cerebral? Tem gordura boa? Isso aí, nós vamos discutir isso aí. Live, de preferência que vocês tenham um livro, que vocês leiam o capítulo anteriormente para que possamos discutir de forma mais profunda depois, né? Bem, chegou na hora da gente se despedir. É claro que nós não podíamos deixar de citar aqui na nossa live, né? Toda a situação que o Rio Grande do Sul está vivendo. Então a gente
quer também se despedir aqui da live, mas deixar o nosso abraço, o nosso apoio aos gaúchos, o pessoal do Rio Grande do Sul, que realmente está sofrendo uma situação avassaladora, muito triste. Em especial para uma amiga nossa, a Clenir, lá de Lópolis, onde nós estivemos, também ali da região fomos muito bem tratados. A gente tem mantido contato com ela, tentado ajudar da maneira como é possível. E realmente a solidariedade nossa para o povo gaúcho, que é um povo maravilhoso, né? A gente adora aquele lugar e é muito triste ver tanto estrago. Mas é um povo forte, é um povo que vai se reerguer, com certeza. Né, que vai se sair dessa, com toda certeza. Hoje eu passei no correio e eu estava conversando com um atendente e ele estava me dizendo que está impressionado com o tamanho de doações, né? Então tem vários pontos de coletas, de pessoas doando. Uma coisa que é importante a gente falar aqui, que a gente tem visto muito nas redes sociais, assim, que ao doar, né, doe principalmente nessa questão de roupas, né? Doar roupas que estão boas, em bom estado, roupas que estejam limpas de preferência não, mas roupas limpas, né? Porque é um povo que já está sofrendo bastante, que não tem onde higienizar, não tem onde lavar essas roupas. Então, nesse momento, a gente tem que doar aquilo que nós temos de bom, né? E não fazer uma limpeza em casa e mandar para lá, como a gente tem visto muitas coisas acontecerem. Mas é claro que o Brasil é um país grande, de coração enorme, e tem gente que está fazendo tanta doação linda. É um país solidário. E a Érica está fazendo essa consideração porque ela está na linha de frente, ela está na escola, ela vê o que chega para ser doado. Por isso que ela está falando exatamente. E ali na escola, eu acompanhei muito isso, né, nas redes sociais, em sites de grande importância, relatos de voluntários lá no Rio Grande do Sul. Mas hoje, por exemplo, lá na escola que eu acompanhei a coleta, nós ficamos responsáveis, né, as escolas estaduais estão coletando aí, por exemplo, produtos de higiene de pessoal, de higiene de limpeza, produtos de limpeza. E o que a gente viu foi algo extraordinário, aquelas crianças, aqueles alunos chegando, sabe, doando tanta coisa, tantas cartinhas que foram escritas, com tantas mensagens solidárias, de apoio, sensibilizadas. Então, a gente sente muito orgulho mesmo dessas pessoas que estão dando um jeito de mandar esse carinho e essa ajuda para o Rio Grande do Sul. Isso aí, né? Então tá, pessoal. Então assim a gente encerra e daqui 2 semanas, né, meu amor? A gente tá por aqui de novo aí para discutir sobre gordura e o cérebro. Essa vai ser legal, hein? A gente espera todos vocês aqui, hein? Traga mais gente pra cá também. Isso aí, beijão. Tchau. Até mais.